Meu nome é Augusto Marques, eu sou fundador da Aura e esse é o Frequência Aura, um podcast que traz assuntos sobre espiritualidade, filosofia e psicologia. Hoje é o primeiro episódio aqui do podcast e para começar esse podcast eu não poderia estar com uma pessoa melhor, que é o Vinícius Lorenzetti. Professor, terapeuta, especialista em símbolos, narrativa, mitologia comparada. Então, Vinícius, é um prazer ter você aqui conosco. Se apresente aqui, conta um pouquinho pro pessoal da sua trajetória, o que você faz. Quem não me conhece, pra quem me conhece também, meu nome é Vinícius. É muito engraçado, geralmente o pessoal se apresenta, né? Pra quem não me conhece, mas, pra quem me conhece também. Eu sou formado em Artes e Humanidades, eu me formei lá nos Estados Unidos. E eu trabalho como terapeuta, sou professor. Atualmente estou fazendo mestrado também em psicologia. Tenho especialização em semiótica, análise do discurso, mitologia comparada, psicologia analítica, filosofia. Cara, estudo meio que tudo, assim, porque a minha busca, tipo, de entendimento, eu sempre quis entender muito como a gente percebe, como o ser humano percebe a realidade. E aí eu percebi, ao tentar entender como a gente percebe a realidade contando histórias. E aí, essa história ela é articulada por meio de linguagem. E a linguagem ela pode ser uma linguagem visual, por meio da arte, pode ser uma linguagem falada, pode ser música. E, sobretudo, a linguagem ela tem uma base que é a narrativa. Toda linguagem vai estar contando uma história. Sim. Um quadro vai estar contando uma história, uma música, enfim, principalmente a fala. E aí a base narrativa de percepção do ser humano é a simbologia e a mitologia. Eu comecei a entender que dentro dos mitos existe muita psicologia profunda, que é muito pouco explorado pela psicologia moderna. Hoje a psicologia moderna é muito mais comportamento e tentativa de explicar meramente a função material do que é o ser humano, mas o ser humano tem uma percepção imaterial, né? Tipo, a gente não é só carne, a maneira que a gente percebe a realidade. Eu acho que isso aí sempre foi minha busca para tentar entender. E aí me levou por esses caminhos aí de estudo. E é interessante porque eu te conheço já há alguns anos e você como terapeuta, você sempre teve uma abordagem que foge do comum. Que é exatamente o que você falou. O pessoal ali na terapia foca muito ali no TCC, na parte acadêmica, e você trouxe essa parte de mitologia comparada, essa parte de narrativa, de símbolos. Como que isso entrou na sua vida? Como que você trouxe isso para a terapia? Conta um pouco dessa história. Então, existem algumas... Na verdade, estou desenvolvendo uma abordagem terapêutica chamada terapia simbólico-narrativa, e aí a gente tem os autores que dão base para essa teoria, mas como eu cheguei nesse possível conceito sobre a vida ser uma narrativa e existir um tipo de terapia pautada nessa narrativa. Desde pequeno eu sempre gostei de mitologia, como eu tinha falado antes. Aí quando eu era muito pequeno, cara, isso é engraçado, eu tinha, sei lá, uns 9 anos, eu tava na biblioteca da escola, a gente era obrigado a ler um livro, e aí eu sofria bullying na escola, né, um moleque me empurrou assim, eu bati na estante de livro e caiu um livro na minha cabeça que era Os 12 Trabalhos de Hércules. Aí eu lendo, legal esse livro, né? Enfim, o cara me empurrou, caiu, por que não ler? Levei pra casa pra ler, e aí quando eu ia lendo as historinhas de Hércules, eu me sentia Hércules. Eu me sentia, caramba, qual é o leão de Nemeia que eu tenho que enfrentar? Quais são as hidras que podem devorar a mim? Eu comecei a ver a realidade meio que como uma aventura, assim. Sim. E aí mais tarde, enfim, o tempo foi passando, mais tarde eu comecei a ler mitologia mesmo, assim, tipo filosofia, mitologia, e tem um autor chamado Joseph Campbell, que ele fala da jornada do herói. A jornada do herói é a base narrativa de todas as religiões, do herói central. O herói central da religião, da mitologia, sempre passa por um processo, que seria a jornada do herói, até se tornar, de fato, o herói, o salvador do mundo, digamos assim. Sim. E aí tem uma correlação interessante com o nosso processo de ser humano, né? Na nossa história. Querendo ou não, a maioria das pessoas acaba vivendo uma vida de coadjuvante da própria história. Então, quem vai dominando a história dessa pessoa, na verdade, é o desejo dos outros. Muitas vezes é o próprio medo, assim. É interessante, até para quem tá assistindo aí, se perguntar, né? Quem é que tá contando a história da tua vida? Se é você mesmo ou se é o teu medo? Tipo, eu tenho medo de tal coisa, então não farei. É interessante por que eu tô falando do medo, né? Porque o Campbell tem uma frase muito interessante num dos seus livros. Ele fala o seguinte, que é: na caverna que a gente tem medo de entrar, tá o tesouro que a gente busca. E aí, então, lendo mitologia, fazendo essas análises em relação à mitologia, em relação à nossa percepção de mundo, fui vendo que os mitos, eles dão uma base de percepção pra gente que coloca a gente num nível heróico de existir. Ou seja, a gente assume a nossa história como sendo nossa. E, cara, não existe nada mais poderoso do que isso. Nada mais poderoso. Porque quando você assume a tua vida como sendo tua, é você vivendo.
Sim. Entende? É você vivendo. É até engraçado parar pra pensar, tipo assim, ó, as pessoas às vezes chegam pra terapia e falam que elas têm vários problemas, né, e tudo mais. Ah, isso aconteceu comigo. Se a gente for olhar bem profundamente, assim, a única coisa que todos os teus problemas têm em comum é você. A única coisa que todos os teus relacionamentos têm em comum é você. A única coisa que tudo que você experienciar vai ter em comum é você experienciando. Sim. Então, se você não assume a tua vida como sendo tua, tipo, você não percebe que você é o agente capaz de mudar os problemas, de melhorar os relacionamentos, de melhorar o teu ambiente no geral. Hoje em dia é muito comum a gente falar que a gente é reflexo só do ambiente, né? A gente esquece que a gente é capaz de mudar o próprio ambiente. Aí tem um... Tô falando demais, perdão aí. Mas... Não, que isso, por favor, continua. Tem um teórico, tem um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, num livro dele, ele fala o seguinte, que o ser humano, né? Ele diz, eu sou eu e as minhas circunstâncias. Sim. Mas antes de ter as circunstâncias, eu sou eu. Então, quando eu assumo que eu sou capaz de mudar as circunstâncias, eu me torno um agente ali de mudança, o agente de ação da minha própria história. E tudo que é problema, tudo que é coisa que a gente precisa fazer, vai se tornando dragõezinhos a serem enfrentados, vai se tornando potenciais de crescimento pra gente. Não mais agentes paralisantes da nossa história. Porque a gente entende que tudo que acontece para que a gente cresça. Inclusive é bem interessante, a gente para pra pensar na mitologia, né? Antes de surgir o herói, surge sempre o dragão. Antes de surgir o herói, surge sempre o monstro. O herói ele é formado pelo dragão. Exato. O dragão... Tem enfrentado o dragão. Exato. O dragão existe para que o herói surja. Perfeito. Então, todos os problemas que existem na tua vida existem para que você se fortaleça, para que você surja, para que você apareça. E diga, eu assumo isso como sendo meu e enfrentarei. Sim. E geralmente... E aí, enfim, voltando lá para a pergunta, né? Cara, ao perceber a mitologia como uma fonte de enriquecimento para eu querer enfrentar os meus dragões, eu pensei, cara, será que isso não pode ser aplicado à psicologia? A um tipo de desenvolvimento humano? Aí eu comecei a estudar mais, vi que Jung já falava muito sobre isso, o fundador da psicologia analítica, que se separa da psicanálise ali. Eu comecei a basear minha teoria nisso tudo. E aí hoje estou desenvolvendo a terapia simbólico-narrativa, onde um dos pontos é, inclusive, uma coisa que a gente estava falando em off, como a maneira que a gente percebe alguns objetos, tipo, sei lá, digamos, o anel da sorte, a cueca da sorte do jogador de futebol que vai, se coloca aquela cueca, marca gol. A maneira que a gente observa e percebe alguns objetos na realidade, se a gente perceber eles como amuletos, digamos assim, eles têm um papel bem interessante na nossa psique. Sim. Eles servem como âncoras, digamos assim, para que a gente tenha mais coragem. Isso aí daí já entra numa análise semiótica de percepção e tudo mais, que a gente pode falar depois. Mas só para fazer um paralelo que a gente falou em off. Como se fosse quase aquela fotografia que o soldado levava para a guerra da amada dele. Exato. Para aquele símbolo para que no momento de dificuldade, quando ele estiver enfrentando o dragão, ele olhe para aquele amuleto e... Lembre o porquê está lutando. Perfeito, perfeito. Cara, e é muito interessante você falar isso, porque de toda essa forma que você enxergou aí a simbologia e o potencial que isso tem de mudar a vida das pessoas, porque isso traz uma autorresponsabilidade muito grande. E muita gente foge disso, quer terceirizar os problemas, quer enxergar que aqueles dragões que estão aparecendo na vida dela são frutos do externo e não que são coisas que realmente ela criou e muitas vezes tem que estar lá para ser enfrentado por ela, que ela só vai crescer enfrentando isso. Aí, a dúvida que eu fiquei, como que você vê que os outros terapeutas enxergam essa sua abordagem de trazer mitologia comparada para terapia, de trazer a simbologia? Cara, eu não sei como eles enxergam. Não sei também, nem penso muito sobre como os outros enxergam. Mas eu acredito que possa parecer algo meio que fora do comum, né? Tipo, que não tem uma base científica, digamos assim. Sim. E aí, se a gente entrar no que é a ciência nada mais é do que um recorte de percepção da realidade, né? A gente vai tentar explicar a realidade mediante uma análise laboratorial ou uma análise quantitativa e qualitativa do sujeito, sendo que cada sujeito é meio que irrepetível na história, então não tem como mensurar de fato a percepção de cada indivíduo, né? Mas enfim, só um paralelo aqui. Mas eu acredito que tenha também a parte dos terapeutas que estão mais despertos, já conseguiram perceber que o paciente ali na frente não é só um aglomerado de carne e tudo mais, que é uma história sendo contada,
que gostam, que vão gostar. Cara, a nossa audiência, sem dúvida, ela tem uma cabeça mais aberta, é um público espiritualista que entende que, assim, não é porque alguma coisa específica não foi comprovada cientificamente, através de um teste científico, que não seja verdade. Então. E assim, eu fiz terapia há muitos anos, TCC é excelente, tem muitos estudos que comprovam a melhoria, o crescimento, mas sem dúvida tem muita abordagem que não se consegue comprovar ali cientificamente, mas que a gente sabe que empiricamente funciona, que a gente vê que funciona. É igual eu reparo, por exemplo, as pulseiras, os amuletos que a gente vende. A gente recebe feedback e comentário o tempo inteiro do povo falando de como que ela começou a se sentir melhor, como que aquilo trouxe para ela ali uma força. Eu não consigo comprovar cientificamente que isso vem do amuleto. Uhum. O que a gente consegue ver é que na prática as pessoas estão ficando mais fortes. Elas estão pegando aquilo ali, bem naquela lógica que a gente falou mesmo, do guerreiro que olha para aquele símbolo e vai para a guerra. E vai enfrentar o dragão, e vai passar por cima da dificuldade e sair mais forte dali. Total? Não, isso total. Claro, nunca vai ter como saber, né, se é realmente a pulseira ali que vai estar emanando um senso de proteção. Sim. Ou se é a pessoa que vai conseguir canalizar ali naquele lugar como se fosse uma lembrança e potencializar transformar uma mera pulseira, digamos assim, que é feita dos materiais que qualquer outra pulseira é feita, digamos assim, na verdade, uma qualidade superior, né? Mas o que está transformando a pulseira em algo quase sagrado, que vai dar força pro sujeito, é a própria lembrança dele de que ele tem força canalizada na pulseira. Sim. Se torna um símbolo, tipo isso aqui, ó, esses anéis que eu tenho aqui. Cara, Sim. são anéis normais. Uhum. Não significam nada, aparentemente, para outra pessoa. Sim. Mas todos eles têm um símbolo e para mim representa algo. Sim. Então, quando eu olho para cada um desses anéis aqui, eu tenho uma lembrança de um acordo, digamos assim, que eu fiz comigo mesmo e que esses anéis aqui, eles servem para me lembrar desses acordos. Então, eles são âncoras psicológicas que eu tenho. E é muito interessante que, vez ou outra, quando eu coloco o anel, quando eu coloco e vejo assim, eu me sinto mais forte, eu me sinto mais atento, eu me sinto mais com um objetivo ali traçado e claro na minha frente. Então, eu acredito que todo símbolo, todo amuleto, ele traz consigo essa possibilidade também. Aí não tem como saber, né, se é o anel que era poderoso já lá quando estava na vitrine da lojinha que eu comprei, Sim. ou se é a nossa própria força canalizada na coisa em si que potencializa ela. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante também, que eu acredito que potencialize, é a intenção por trás de quem está fazendo o objeto. Entende? Sim. Então, a frequência, digamos assim, que aquela pessoa, a intenção sobre tudo que a pessoa colocou, ou que, enfim, a ideia, né, por trás do objeto, a intenção que aquela pessoa colocou, para daí então colocar no mundo. Se é só um negócio meramente comercial e fazer aí da forma que dá para vender mais mesmo, não sei se tem aquela força inteira. Mas é que a gente falou ali no off, né, não sei se o pessoal conhece, enfim, provavelmente sim. Mas a forma que você estava falando sobre a aura, por exemplo, cara, que é isso? Entende? Sim. Toda a intenção por trás, toda a vontade por trás, cara, isso aí com certeza potencializa o objeto em si. O carinho ali do trabalho. É igual, por exemplo... Carinho do trabalho. É igual você ir na casa de um familiar, você comer a comida da sua mãe. Ela pode ser uma comida super simples, mas o amor que ela coloca ali faz diferença. Isso é muito legal, você sente no gosto. Isso é muito legal, velho. Todas as religiões vão dizer que no final das contas o Deus Supremo é o amor. E o amor nada mais é do que uma atenção em relação à realidade com a intenção. É a junção de atenção com intenção. Quando você ama algo ou alguém, você dá a tua atenção para aquele ser, para aquele objeto, na intenção de cuidar. Entende? Você dá a tua atenção na intenção de cuidar. E quando você coloca amor no seu trabalho, quando você coloca amor naquilo que você confecciona, querendo ou não, você dá a tua atenção ali, a tua energia para aquilo, para que outras pessoas sejam beneficiadas também. Sim. Pô, isso é muito bonito, cara. Sim, total. Ó, eu acredito muito que, sem dúvida, a intenção que eu coloco, por exemplo, na minha pulseira, que fortalece ela, ou um anel, que você mesmo disse, que os seus anéis são anéis normais, mas que você usa eles como âncoras, como algo ali para te lembrar de aspectos na sua vida que você quer ter mais força, que você quer aprimorar. Quando você coloca a intenção pro outro, é muito mais forte. Muito mais, cara. Uma mãe que
faz a mesma coisa, mas com um presente para uma filha, ou uma avó que faz isso para um neto. Assim, é bem no conceito de amor mesmo, né? De você transferir aquilo, aquela energia, aquela intenção. Total. Isso é muito interessante, né? Que tem um conceito dentro da magia. Eu gosto de estudar bastante magia porque a magia é a base também de um outro ponto que é a alquimia. E a alquimia também dá base para a formação do imaginário coletivo, que a gente pode falar depois também. Mas dentro da magia é o conceito de realmente colocar sua intenção ali no objeto para que o objeto se torne mágico no sentido de beneficiar os outros. Aí existem os magos negativos que fazem ali as armas, os feitiços e tal. Sim. Mas nada mais é do que algo relacionado à intenção que o agente coloca ali no objeto. E querendo ou não, então, fabricar esses elementos acaba sendo quase que um trabalho mágico. Sim. É um trabalho ali de um alquimista, de certa forma. Porque você está colocando o seu amor num objeto para entregar para os outros, para que eles também depositem um pouco da esperança, sobretudo. Ou seja, eles colocam o objeto no braço, ou os anéis, e aí depositam a esperança de que agora vai. E como já está imantado, ou digamos assim, pelo amor que você colocou, fortalece ainda mais a intenção daquele que está usando. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Daí tem aquela frase, né, que um querendo sozinho é qualquer coisa, mas quando mais pessoas querem junto, aquilo se torna realidade. E aí, se a gente parar para pensar em relação à intenção que você coloca na hora da fabricação, Sim. unindo com a intenção da pessoa que veste aquilo que você fabricou com a intenção dela, o potencial disso é gigantesco. Cara, olha como que eu entendo isso. Não querendo puxar o saco, mas só falando de psicologia profunda mesmo, tipo, é real. Não, total. Aqui, ó. A gente tem, por exemplo, pegar um exemplo aqui. Essa pulseira. Essa pulseira, ela tem a intenção que eu coloco nela. Vamos colocar ali nível 1 de força, que é a intenção que eu tô colocando para mim mesmo. Só que essa pulseira aqui, quando ela foi fabricada, no meu caso, né? Eu montei a empresa, montei a Aura, me inspirando na minha mãe. Que minha mãe sempre foi muito espiritualista e tudo. Eu criei uma empresa que vendesse, com a ideia de vender os produtos que ela gostava, de criar mesmo uma empresa ali que fosse a cara dela e das amigas dela. Tanto que é muito, muito interessante, assim, eu ver as clientes que vão lá no escritório, assim, parece que é um monte de minha mãe, assim, elas são muito parecidas. Então, aí tem mais esse amor nosso de colocando isso, que é um amor que eu tô fazendo isso pra ser algo ali pra minha mãe, assim, de orgulho mesmo, fazer um produto bom. E ainda tem um terceiro ponto, que é o seguinte, por exemplo, se você pega um amuleto como esse aqui especificamente, que é a pulseira do 7 nós, Pô, interessante. 7 é bem simbólico. Total. Número Sim. cabalístico. Aí você pega um amuleto que ele é milenar. Então, ao longo de assim, milênios, várias pessoas colocaram a intenção e criou-se uma egrégora de que aquele amuleto trazia aquele benefício. Então, são 3 forças juntas. A minha intenção em cima da pulseira, a intenção de quem produziu a pulseira, no caso essa aqui é a gente, e mais a intenção da egrégora que foi criada, de toda uma tradição que ao longo de vários anos, milhares de anos, estão colocando a mesma energia, a mesma intenção nisso aqui. Aí por exemplo, até já fazendo um link com amuletos de outras religiões, seja budismo, seja o cristianismo, seja um crucifixo. Tem toda essa egrégora desde assim, de milhares de anos, várias pessoas, assim, milhões de pessoas estarem colocando aquela mesma intenção. Então, cria-se uma força maior naquele símbolo. Total. Isso que eu tô te falando, de que essa egrégora que foi criada ao longo de vários anos, eu posso entender isso como o conceito de Jung de Inconsciente coletivo? De inconsciente coletivo? Cara, mais ou menos. São conceitos muito, muito parecidos. Mas o inconsciente coletivo seria uma... Quase... Fica meio difícil de explicar de maneira que não soe muito esotérico, mas tá tudo bem. O inconsciente coletivo seria quase como se fosse um depósito de imagens que o próprio ser humano percebeu acerca da realidade. Então, assim... Todos nós temos um padrão de percepção pelo fato de sermos humanos. Então a gente percebe as coisas. Por exemplo, o que significa o Sol? Cara, o Sol é só o Sol, é só uma bola de fogo queimando lá em cima. Mas quando você olha pra ele, não te dá um ar de, caramba, tem algo a mais? Sim. Tipo, existe algo a mais, existe
aparentemente existe algo que me leva para a consciência, e aí o ser humano tem uma tendência a ser diurno, né? Então, tudo que é claro remete à consciência, tudo que é escuro remete ao obscuro, ao inconsciente. Então, a lua já tem uma representação, de acordo com a nossa percepção, de algo mais perigoso, talvez. Assim como a floresta é escura, mas no fundo é só uma floresta. Por que a gente percebe dessa forma como sendo algo perigoso, o escuro? E por que a gente percebe como sendo algo mais tranquilo, claro? Isso já é uma forma que o ser humano naturalmente tem de perceber a realidade. Sim. E aí, por meio dessa percepção, vai se criando histórias para explicar que o dia vence a noite e a consciência, a luz vence a escuridão. E aí existe todos os heróis são heróis solares, porque é o herói que traz a consciência. Então isso seria uma percepção do ser humano em relação ao todo. E aí isso seria o inconsciente coletivo. Perfeito. Quando a gente fala de egrégora, a egrégora seria um objeto, seria as intenções canalizadas ao redor de um objeto. Sim. Então, toda religião vai ter um objeto, vai ter um símbolo base que os fiéis vão, ao olhar, lembrar de todo o contexto da religião. Quero dizer o seguinte, quando você olha um crucifixo, você não está olhando só o crucifixo. Ao olhar o crucifixo, você lembra da existência de Jesus. Ao lembrar da existência de Jesus, você lembra que há um Deus superior. Sim. Ao lembrar de Deus, você lembra que você não pode pecar. Ao lembrar que você não pode pecar, você lembra de entregar o seu caminho para Deus. Então, com um crucifixo, te abre todo esse campo de imagem. Sim. E ao adorar o crucifixo, ao adorar o símbolo, aí a gente entra na egrégora, que seria a energia, ou que seria os padrões de pensamento, os padrões de percepção que aquele grupo de pessoas tem ao perceber o símbolo. Isso é uma das formas de ver. Aí Sim. talvez se assemelhe ao que... Aí se assemelha bem ao que seria o inconsciente coletivo. É quase como se fosse um inconsciente do grupo. Sim. Do grupo que está ali. Entende? Então eu posso entender que o inconsciente coletivo ele é bem mais amplo. Total. Ele é para a humanidade. E essa questão da egrégora que a gente está falando aqui, ela é mais de grupo. Então, Perfeito. Os cristãos, eles vão ter uma egrégora ali em cima dos símbolos cristãos. Enfim, cada religião Exato. vai ter... E aí tem um problema que algumas egrégoras conflitam com outras, né? Tipo assim, ó. De acordo com o símbolo. Um tridente. O que um tridente representa? O que é um tridente? Depende, né? Depende do contexto. Um tridente na Grécia Antiga seria a representação simbólica do deus Poseidon. Um tridente pro cristão já lembra ali o capetinha. Mas em compensação, um tridente na Umbanda representa o símbolo mágico de Exu, que é o comunicador. Então, dependendo de como o símbolo for observado, ele pode ser julgado como positivo ou negativo, se você não entende de qual egrégora ele faz parte. Perfeito. E aí, uma coisa que me chama muita atenção em relação à egrégora construída ao redor da aura é que vocês não têm, tipo, acepção de religião. Vocês pegam... O 7 está presente em todos. O 7 nós, por exemplo. Sim. Está presente em praticamente todas as culturas. Se a gente for olhar, a gente tem, dentro da astrologia, por exemplo, a gente tem os 7 planetas, né? Que são 7 corpos celestes vistos a olho nu. A gente tem os 7 chakras. A gente tem os 7 pecados, as 7 virtudes. Sim. O 7 é as 7 leis herméticas. Tem tudo. 7 notas musicais. 7 notas musicais. 7 dias da semana. É o 7. É muita coisa. Se a gente parar um pouquinho aqui, já vai vindo. E isso é 7 interessante. cores do arco-íris. Total. E isso é interessante porque o simples símbolo, né, do 7 nós já remete a todo esse tipo de energia, de canalização, digamos assim. Em quantos dias que foi que Deus criou o mundo? 7 dias. 7 dias. É interessante. 6 dias, no 7º ele tira um cochilo. Ah, é verdade. Mas faz parte da criação, dá uma descansada. Criação, tem que descansar. Tem que descansar. Cara, que legal. E pensando nisso, ó, você no seu trabalho de terapeuta, a pessoa, quando ela busca uma terapia, ela tá buscando ali autoconhecimento, ela tá buscando crescer na vida dela, avançar, evoluir. Então. Como que você vê que os símbolos vão entrar nesse processo terapêutico? Perfeito. Existem algumas formas, né? Geralmente, dentro do processo terapêutico, existe uma etapa ali na terapia onde a gente já conseguiu mapear quais são os padrões inconscientes, quais são as repetições que a pessoa tem, quais são os medos, etc. Aí, geralmente, nesse ponto da terapia, eu puxo mais pro meu lado e começo a falar um pouco mais. Geralmente, eu ouço mais. Quando eu começo a falar, eu explico pra pessoa a importância de um símbolo. E aí, a gente começa a pensar junto num possível símbolo que vai ajudar ela a se lembrar daquilo que ela quer fazer. E não cair mais no ciclo de repetição. Sim. E aí, geralmente, os símbolos que a gente utiliza ali seriam ou uma roupa específica,
ou um anel, ou um colar, ou algo do tipo que a pessoa use e se lembre de tudo que ela aprendeu no processo terapêutico. Como se fosse a arma mágica. Aquele compromisso que ela firmou com você durante o processo, tipo, não vou mais seguir por esse caminho, apareceu essa situação, eu não vou fazer mais X, tô só fazendo X, vou começar a fazer Y. Sim. E aí dentro do campo mais acadêmico, em relação ao símbolo, né? Tipo, da base ali teórica por trás do porquê que a gente utiliza símbolos, é que a palavra símbolo, ela significa, ela vem do grego simbalém, simbalém, sei lá como é que fala em grego, que significa lançar em conjunto. Então, quando você vê um símbolo, você não vê só o símbolo te lança algo para além daquilo que ele é. Então, ele te lança a memória, ele te abre. De certa forma, ele conversa com você. Ele abre um campo de percepção. Uhum. Todo símbolo abre um campo de percepção. E aí é importante a gente pensar o que é símbolo. Tipo, não é só o anel que é símbolo, não é só a pulseira que é símbolo. Tudo é símbolo. O que o sol te abre de percepção ao olhar para ele? O que uma árvore abre? O que a caneca que a sua avó te deu quando você se formou na escola te abre de percepção ao olhar para ela? E se essa caneca cai no chão e quebra, o que quebrou? Foi só a caneca ou foi a história? Sim. Entende? E tem todo esse campo. Então, o símbolo nada mais é do que a informação, do que o objeto que nos abre um campo de percepção de onde a gente tira a informação. Sei que isso aqui pode estar meio chato, meio acadêmico, cara, mas é porque a maneira que a gente percebe é simbólica. E se a gente consegue intencionalmente escolher os símbolos, ou seja, criar os nossos amuletos, criar os nossos símbolos de percepção, a gente se torna herói, mais uma vez, da nossa própria história. A gente assume a intenção daquilo que a gente quer. Sim. Por isso que é importante o símbolo. Sim. E isso que eu tento integrar na terapia simbólico-narrativa. Porque através do símbolo, você cria uma história para ti mesmo, onde você é o ator principal, onde você é o herói. E de certa forma você acaba criando uma história também que é lida pelos outros. Porque, por exemplo, todo mundo que me vê com essa pulseira aqui, esse símbolo vai remeter alguma coisa para ela. E eu acabo também, assim, me posicionando também, né? Me expressando, mostrando quem que eu sou, o que eu acredito. Então. Me dá autenticidade também, de certa forma. E a autenticidade é uma das coisas mais difíceis de ser encontrada, cara. É difícil, né? Inclusive a busca central, né, do processo terapêutico ali é a autenticidade. O que é ser autêntico? A palavra autenticidade, ela remete muito à autoralidade. A autoralidade é você mesmo escrevendo, você sendo autor, né? A autenticidade vem do grego também, que significa agir por si. Uma pessoa autenticos, né? Uma pessoa inautêntica não age por si. Ela age de acordo com as expectativas sociais. Ela age de acordo com o que todo mundo faz. Sim. Uma pessoa autêntica, ela, em grego, significa aquele que age por si. Então você escolhe agir do seu jeito. Você se assume como indivíduo. Isso é muito difícil. Porque quando a gente assume a nossa autenticidade de fato, isso é muito engraçado. Quando a gente começa a agir de fato de acordo com aquilo que a gente é, de acordo com aquilo que a gente quer, geralmente muitas pessoas ao nosso redor não entendem. Às vezes as pessoas se afastam. E isso não é ruim, cara. Isso é bom. Dá uma sensação de solidão, de talvez você tá meio que errado, mas é bom. É bom. É parte do processo, né? É parte do processo. Às vezes, assim, pessoas saírem da sua vida é necessário. É a limpeza necessária. Necessário. E aí a autenticidade também está relacionada ao fato de você ter os seus próprios símbolos. Você ter os seus próprios símbolos significa que você constrói um próprio alfabeto de percepção do mundo. Interessante também. Porque alfabeto... Cara, eu preciso te pedir desculpa primeiro de tudo, cara, porque eu sou meio maluco, aparentemente eu começo a falar e vou ligando os pontos, daí vai fluindo. Amigo, por favor, e eu tenho certeza que tá todo mundo gostando também, porque a gente vai puxando o assunto e, tipo, pra mim, como que eu gosto de entender alguma coisa, de compreender algum conceito? Um conceito faz sentido pra mim quando eu consigo enxergar ele em diferentes fontes, tudo converge para a mesma coisa. Aí meio que me dá um clique e eu falo, cara, faz muito sentido. Então é isso que você está fazendo. Você está trazendo diferentes fontes, provando um ponto central, que é o impacto do símbolo na vida das pessoas. Como que um símbolo verdadeiramente impacta na vida delas. Ué. E aí, tipo, voltando ali para o alfabeto, né? Por que eu digo que uma pessoa que é capaz de criar o próprio símbolo, sobretudo escolher os próprios símbolos, ou seja... Como a gente falou antes dos anéis, da pulseira, etc., você escolhe o que aquilo representa para ti. Isso é muito interessante porque você cria um próprio alfabeto. Se a gente parar para pensar o que é o alfabeto nada mais é do que toda a junção de letras que um idioma vai ter.
Por meio dessas letras você vai construindo o idioma, a linguagem. Construir um alfabeto tem a ver com, também no hebraico, Aleph e Beit. Aleph significa sopro e Beit significa casa, casa de Deus, a segunda letra do alfabeto. Então, Aleph, Beit é o sopro divino para que você possa ter a vida. Quando você mesmo escolhe, então, no que soprar a tua energia, simbolicamente, no que comunicar, no que você quer que aquilo represente, você se torna poderoso. Você se torna, mais uma vez, autêntico, né? Autoralidade. De certa forma, você tá ficando mais próximo de Deus. Sim. E aí, estar próximo de Deus não quer dizer que você vai estar próximo de um Deus lá fora, mas muitas vezes de um Deus interior. Sim. Daquela centelha divina que você tem, né? Isso é muito engraçado também, porque as pessoas que começam a viver com mais autenticidade e responsabilidade, elas vivem com mais entusiasmo, com mais alegria. E a palavra entusiasmo também vem do grego e significa entheos, Deus interior. Então é como se algo dentro de você, en significa dentro, theos, Deus, né? Então entusiasmo é o Deus interior. Quando você está entusiasmado é como se algo dentro de você se acendesse, queimasse. Sim. E trouxesse para ti uma energia de vida. E aí voltando ali para o símbolo pode ser uma lembrança para que você reacenda o teu entusiasmo. Então o símbolo te coloca mais próximo da tua própria percepção, do teu próprio ser aqui interior, sabe? Porque, olha, eu tenho esse anel, que ele tem um símbolo que aponta para fora, e eu posso virar ele e colocar ele para apontar para dentro. Então, quando eu tô em situações sociais, o que eu faço? Eu sempre uso ele com a setinha apontando para fora. Sim, para expandir. Para expandir. Quando eu quero ter insights e tudo mais, eu viro ele para dentro. E aí eu entro em estado meditativo. Olhar para dentro, uma coisa mais introspectiva. Cara, lembrando, é só um objeto que me faz ter a memória da intenção que eu quero ter naquele momento. E assim, quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, parece bobeira. Ah, vou virar a seta pra dentro, vou virar a seta pra... Cara... É todo um contexto psicológico por trás. Sim. Entende? É quase que você... Nesse momento, você tá conversando com o seu inconsciente. Total. E o inconsciente é justamente o lar dos símbolos. Como é que é a frase que Jung fala de que quando você não entende o seu inconsciente... até você se tornar consciente, o inconsciente vai dominar a sua vida e você vai chamar isso de destino. É exatamente isso. É assim, às vezes, outra coisa que eu reparei ao longo de alguns anos de Parênteses terapia... rapidão, velho. Perdão interromper. Vai lá. Mas um símbolo, um anel, um objeto, etc., é justamente você conseguindo dominar o teu inconsciente porque você tá colocando a intenção do que aquele símbolo vai representar pra ti. Então, perfeito. ao olhar pra ele, você já não tá mais inconsciente daquilo que você fazia antes como repetição. Tipo, o anel. Exemplo, né? O anel, a pulseira. Sim. Digamos que você coloca a intenção ali de... Bom, com essa pulseira eu vou parar de procrastinar. Sim. Quando você estiver procrastinando e do nada você for passar a mão no teu cabelo, assim, pensando, e você vê a pulseira, caralho, algo em você já muda. Sim. Entende? Cara, que legal. Que aí você para de ser refém do seu inconsciente. Você começa a ter domínio da sua vida e a desenhar o seu destino e não ser refém dele. E é quase como se o símbolo que você usa, o amuleto pessoal, ele é quase como se fosse aquele post-it que a gente deixa na geladeira ou em algum lugar lembrando de coisas que a gente não pode esquecer. Sim. Entende? Então a gente vê o post-it, cara, lembrei. Você não tava nem pensando naquilo, mas daí viu e lembrou. Isso é muito interessante, porque aí é você realmente se tornando consciente de algo que você antes não era. E aí, por que ele atua como uma memória? É quase que o símbolo é quase como se fosse um despertador, na verdade, né? Volta a tua atenção. É interessante que os árabes, eles têm uma palavra pro ser humano. O ser humano pros árabes é insan, de insânia. A humanidade é insânia. E insânia também significa o ser que esquece. O ser humano esquece de tudo, cara. Esquece dos comprometimentos que ele falou pra si mesmo que teria. Esquece de assumir a história como sendo sua. Não esquece de coisa fugaz, tipo, coisa bobagem, assim, tipo, qual é o jogo, qual é a final da Libertadores, quem fez o gol, quantas Lipoled a Virgínia fez, essas coisas a gente não esquece. Quer dizer, eu não lembro disso aí, mas enfim. Mas do fundamental em si, que é o pra que serve a nossa vida, a gente esquece. Então o amuleto ele serve também como lembrança, pra que a gente não esqueça. Cara, e no dia a dia, a gente, assim, é muito normal a gente estar numa rede social, ver uma frase que, de certa forma, mexe com a gente. A gente fala, cara, que frase legal, me impactou. Aí você compartilha aquilo ali, você posta, você manda pros seus amigos. Só que aí aquela frase se vai. Aí depois aparece uma nova. O legal do símbolo é bem isso que você falou. O que essa pulseira representa aqui pra mim
tá aqui diariamente comigo. Eu acordo e durmo com ela aqui. Então, assim, é uma forma de você trazer aquela energia, aquela intenção pra sua vida e não pra momentos picados. Cara, isso é muito interessante também, porque hoje em dia a maioria das pessoas não vive uma vida intencional. Sim. E já parou pra pensar que no fundo a única coisa que a gente realmente tem... Pô, vai muito no automático. Né? É a nossa atenção e a nossa intenção. E aí volta pro amor, né? Tipo assim, a atenção, o que é a atenção? É você estar realmente presente naquilo que está fazendo. Sim. Você está ali, você não está disperso. E hoje a guerra das redes sociais nada mais é do que uma guerra pela tua atenção. Sim. Quanto mais atenção você der pra isso ou pra aquilo, né? Tipo, mais chance você tem de, sei lá, adquirir alguma coisa, etc. Ou ficar ali igual um zumbi mesmo. Sim. Mas quando a gente lembra que a gente tem uma atenção limitada e que se a gente for capaz de colocar a nossa atenção intencional na nossa própria vida, para algum objetivo, para alguma coisa, nada para a gente. Nada. Então as nossas maiores forças são a atenção e a intenção. É através da atenção e da intenção que a gente desenvolve a coragem. Coragem de agir de acordo com aquilo que a gente quer. Né? Agir de acordo com a nossa verdade. E assim, eu acredito que o símbolo ajuda nisso. Que muita gente deve tá assim, poxa, mas é difícil, porque eu sei o que eu quero, mas não sei, aí aparece um monte de distrações, aparece minha família, aparece um monte de situações que eu perco o foco. Ou preguiça. Como que você faria, que dica você daria pro pessoal pra manter essa intenção, pra manter esse foco nos objetivos deles? Cara, pra ser bem honesto contigo, assim, não é questão de você se afastar da tua família ou se afastar dos problemas e tal. É você entender que isso tudo nada mais é do que uma turbulência fora do teu próprio barco. É como se você estivesse ali navegando num mar um pouco tempestuoso, vez ou outra, mas dá pra continuar navegando apesar da tempestade. Talvez o caos ali externo que tire a tua atenção no momento, ele nada mais é do que o caos do mar, digamos assim, né, que vai jogando o barquinho para lado a lado. Às vezes é importante que você ancore ali, que você pare um pouco e lembre, tá, o que eu tô fazendo, para onde que eu tô indo? Beleza, tem toda essa tempestade aqui ao meu redor, mas a minha bússola está apontando para o norte, por exemplo. Sim. Quando essa tempestade passar, talvez seja interessante lembrar para onde eu estou navegando. Porque às vezes, o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Independente de a gente ter muito foco, independente de a gente ser uma pessoa extremamente produtiva e saber o que a gente realmente quer da vida, vai ter um monte de rolê acontecendo. Tem tempestade o tempo inteiro. Tem muito, cara. Tem muita distração, muitos acontecimentos que você não controla. Na verdade, a gente controla muito pouco, né, da realidade. Sim. Então, quando esses acontecimentos que a gente não controla vierem, é importante que a gente lembre para onde a gente está indo. E entender que isso vai passar. Vai passar. Mas não se focar tanto na tempestade em si. Tipo, como é que eu vou resolver o problema do outro agora? Como é que eu... Tá, minha mãe tá com um problema. Beleza, eu posso ajudar ela? Posso, tenho condições? Beleza, vou ajudar. Mas não fazer com que isso faça com que você abandone do teu próprio navegar, né? Sim. Entende? Sim. Sei que eu tô falando. Não, total. Eu mergulhei aqui no inconsciente coletivo e comecei a falar em metáfora, velho. Deixa eu voltar um pouco. Cara, entendo perfeitamente. Tem uma frase interessante que eu vi esses dias, que é: toda vez que choveu, parou. Toda vez que choveu, parou. Então, assim, você tá no seu caminho, você tem o seu foco. Apareceu um problema familiar, você precisa solucionar, é claro, você vai alocar aquela energia ali naquele problema, mas você não perde o objetivo. Você sabe que você continua caminhando pra lá, aquele objetivo, e que essa tempestade ela vai passar. Total. E depois, passando, você retoma o objetivo. É igual você tá... E outra coisa interessante a vida não é também. linear, não, né? Nada linear, cara. Ela é quase como escalar uma montanha. A gente acha que escalar uma montanha é sempre pra cima. Esses dias eu tava até fazendo uma trilha, subindo o Dômen da Oração aqui em Floripa. Uhum. E, cara, subindo o Dômen, teve uma hora que tinha uma descida, assim, eu pensei, cacete, mas eu tô subindo mesmo? E aí eu comecei a descer, e do nada já tinha uma subida de novo. Então, às vezes a descida, ela faz parte da própria subida. Sim. Mas como a gente tá meio que desesperado, querendo chegar logo no topo, a gente acha que a descida vai afastar a gente do topo. Ela afasta momentaneamente, mas é o caminho. Mas continua sendo parte do caminho. Continua sendo parte do caminho. E aí também tem uma outra coisa muito interessante, fazendo um paralelo ali que você falou antes. Cara, assim, ó, todo o caminho é difícil. Na verdade, inclusive, se teu caminho estiver muito fácil, provavelmente que não seja teu. Ele já foi vivido por alguém antes. Alguém já trilhou aquele caminho na selva escura ali. Talvez não é nenhum caminho que vale a pena ser trilhado, né?
E mesmo que você esteja trilhando o teu caminho, vai ser necessário que você vá abrindo a força na floresta esse caminho, digamos assim. E vão ter coisas que você não espera. Às vezes vai aparecer ali alguma coisa que você não espera. Você vai ter que lidar com aquilo. E ao lidar com aquilo, você aprende sobre você mesmo. Isso é importante também. Cara, isso traz muito a beleza da vida, né? Assim, os problemas, você passar por eles, você enfrentar, você sair dali mais forte, isso, querendo ou não, você acaba honrando toda uma linha uma árvore genealógica de pessoas que tiveram que enfrentar guerras, sair da Europa num barco para vir aqui pro Brasil, que são seus antepassados e tudo, honrar essas pessoas, porque se você tá aqui hoje, é porque essas pessoas passaram por poucas e boas. Então, assim, a dificuldade que você tem na sua vida hoje é parte do jogo, é enfrentar mesmo, sabendo que é um dragão ali, que esse problema, muitas vezes ele tá ali, Deus colocou pra te deixar mais forte. Total. Esses dias eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Eu gosto de ler a Bíblia ali como se fosse um livro de simbologia e mitologia mesmo, onde eu consigo tirar uma carga psicológica, não necessariamente por Deus, etc., mas para entender a história por trás. E aí sempre me chamou muito a atenção, cara, os 10 mandamentos. Aí o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é honrar pai e mãe, né? Honrar pai e mãe. E o que significa honrar pai e mãe? Honrar pai e mãe tem a ver com você fazer tudo aquilo que os teus pais querem que você faça? Não, né, cara? Tipo, honrar pai e mãe nada mais é do que você perceber que existe toda essa linhagem que te trouxe até aqui e que você só tem uma vida por causa deles. Sim. E a única forma que você vai ter de honrar toda essa linhagem, os teus antepassados, no caso, é você vivendo a única coisa que eles conseguiram te dar de fato, que é a tua vida. Tipo, para que você exista, para que você, Augusto, exista nessa constituição física e material que você tem, e consciência e alma, seja lá o que for, a única chance, a única forma de você existir era se exatamente aquela pessoa que você chama de mãe e aquela pessoa que você chama de pai tivessem se cruzado em algum lugar. E tido uma relação, e aí, né, você nasceu aí. As únicas pessoas que poderiam te dar a existência são eles. Porque como é que você vai honrar eles? Honrar o principal presente que eles te deram, que é a tua vida. Sendo você. Sendo você. Vivendo a tua vida. A tua vida, porque você, por mais... O seu irmão, a sua irmã, são indivíduos completamente diferentes e eles vão ter a vida deles, o caminho deles. E eles honrando pai e mãe é seguindo o caminho deles e você honrando é seguindo o seu. Exato. E às vezes parece que quando a gente segue o nosso caminho, a gente tá indo meio que contra nosso pai e nossa mãe, né? Rebeldezinho. Ainda mais quando você sente que você é muito diferente da sua família. Mas, de certa forma, isso também é honrar. Total. Total. Muitas vezes o desapontar é honrar também. Isso é difícil de entender. Cara, isso aí é filosofia alto nível, né? Assim, porque a gente acha, né, que, tipo assim, que falar assim pra todo mundo, agradar todo mundo, seguir a cartilha ali que todo mundo espera de você, e você vai colocando seus sonhos embaixo do tapete, que isso é honrar os outros, que isso é fazer o bem pros outros. Pelo contrário, às vezes não. O correto mesmo é você abraçar quem você é, se conhecer e viver essa vida. Colocar no plano físico, manifestar mesmo quem você é. Manifestar quem você é. Daí tem também um conceito hermético que eu acho muito interessante, né? Do Hermes Trismegisto, que ele tem a tábua de esmeralda dele, tem algumas leis herméticas ali. E uma delas é o sobe da terra aos céus e volta dos céus à terra. E unirás a força de coisas inferiores e superiores. Assim será nisso consiste a fonte de todo o poder, né? Enfim, e assim obterás a glória do mundo. É isso que diz ali. O que significa isso? O subir do céu para a terra, da terra para o céu, significa você ser capaz de elevar a tua consciência, ou seja, você pensar em coisas superiores. Quem eu quero me tornar? Tá, tô pensando em quem eu quero me tornar, tô pensando em quem eu quero ser, tô pensando na melhor versão, sei que isso existe em algum lugar. Tá, beleza, o que adianta ficar pensando sobre ela? Volta do céu. Volta do plano das ideias. Sim, age, poft, e manifesta. Converte em terra. Entende? Teu poder será supremo quando convertido em terra. Converter em terra tem a ver com você agir de acordo com esse ser que você é em potencial. Com a tua ideia.
E aí no tarô tem o primeiro arcano, que é o arcano do mago, que ele tá fazendo pra cima e pra baixo. Nada mais é do que seja feita a tua vontade, seja feita a vontade da vida, enquanto eu faço a minha. Eu me torno um canal de manifestação daquilo que a vida precisa também. Mas eu só vou conseguir me tornar um canal de manifestação do que a vida quer que eu seja, porque isso é a vocação. Vocação tem a ver com vocare, aquilo que você é invocado a fazer pela vida, algo que te queima. Você só vai conseguir alcançar essa vocação, essa ação verdadeira, de acordo com a vida, né? De acordo com o teu chamado maior, quase que espiritual, se você se dispuser a abrir mão do teu próprio ego, muitas vezes. Sim, total. Enfrentar seus medos, enfrentar suas vergonhas. Mas, inclusive, tem um trem muito interessante que você fala de enfrentar o seu dragão. Isso na jornada do herói. Entra nisso aí que eu acredito que isso vai ser bem interessante pro pessoal. Pega uma água aí, cara. O dragão, né? Por que enfrentar o dragão? O dragão, primeiro de tudo, ele representa o medo. Mas os nossos medos, na verdade, eles causam diversos tipos de travas na nossa vida, no sentido de que você quer muito algo, digamos, sei lá, vou me usar de exemplo aqui. Eu quero muito ter um canal no YouTube para falar sobre desenvolvimento pessoal, por exemplo. Perfeito. Mas eu tenho um medo gigantesco, que é o medo de crescer demais. Porque ao crescer demais, talvez eu não consiga mais ter a paz que eu tanto gosto. Que é tipo é bom que ninguém me conheça. Sim. Mas talvez pode chegar um momento que se eu fizer aquilo ali, talvez as pessoas me conheçam o tempo inteiro. Então eu meio que não vou fazendo. E aí, quantas pessoas poderiam ser ajudadas que eu não tô ajudando? Né? Se você enfrentasse esse dragão. Esse dragão. E aí, por que a gente chama de dragão? Em todos os mitos, sempre aparece um ser monstruoso, geralmente caracterizado por um dragão, que invade o reino, adentra as muralhas e rapta a princesa. Leva a princesa desse reino para uma caverna, e aí o reino começa a ir por água abaixo, começa a ficar... O rei e a rainha ficam tristes, as plantações não crescem mais, a princesa foi raptada, os cavaleiros que ali residiam têm medo desse grande dragão, então começam a fugir do reino. E aí um rapaz, um jovem cavaleiro, que era apaixonado pela princesa, descobre que ela foi raptada por um dragão e pensa, eu vou lá enfrentar esse dragão. Aí ele pega, se imune com a sua armadurinha velha, com seu pangaré branco, com a sua lança meio enferrujada, vai pra lá munido apenas de coragem e amor, que é muito interessante. Sim. Entra no covil do dragão, consegue enfrentar então o dragão, recupera a princesa e descobre que lá tem um tesouro. Volta com a princesa e com o tesouro pro reino, e agora pode casar com a princesa e se tornar rei daquele reino que antes era assolado por um dragão. Tá, existem algumas coisas interessantes aqui, que geralmente algumas mulheres pensam, né? Mas por que sempre é a mulher que é raptada? Por que sempre é a princesa? A gente não consegue se defender? Não, vocês conseguem se defender, mas é mais o que representa, né? Tipo assim, ó, a mulher, ela é o ser capaz de gestar a vida. Sim. Então a princesa é a vida em potencial que pode nascer. Essa vida em potencial é aquilo que pode ser. Só que aquilo que pode ser é raptado pelo dragão. Tudo que você pode ser é raptado pelo teu medo. Entende? Vai ser necessário que você desenvolva humildade. Humildade é muito interessante. Humildade vem de humus, humiltas. É devolver para a terra aquilo que a terra te deu. Ou seja, você tem dentro do teu coração um monte de desejos, um monte de sonhos. Você sabe que você pode ser mais se enfrentar esses medos que você tem. Mas por você não desenvolver essa coragem ou não ser humilde a ponto de estar disposto a sofrer no processo, você guarda contigo isso até o caixão. E você não devolve para a terra. É uma extrema forma de egoísmo. Total. Com você, com o mundo, com Deus. A coisa mais egoísta que existe não é fazer o que você quer. É não fazer o que você quer. Sim. Sim. Que você não entrega para os outros o que você poderia ser para transformar o mundo. Isso é. Mas aí, enfim, por que é raptado por um dragão, né? O dragão, se a gente for olhar profundamente, o que ele representa? Ele representa os 4 elementos que constituem o que é a realidade. Ele voa, asas, ele tem escamas, água, ele gospe fogo e ele mora numa caverna, terra. Então, o medo também constitui a forma que a gente percebe a realidade. Se a gente conseguir entender que o medo é uma lente que a gente usa e que engrandece as coisas como se elas fossem muito maiores do que elas realmente são, a gente começa a dominar essa realidade ilusória causada pelo medo, que é o dragão. O dragão é uma ilusão, geralmente. E a gente começa a dominar a própria matéria. A gente age na realidade de acordo com a nossa vontade. A gente domina a terra, que é a disciplina, a gente domina o fogo, que é o entusiasmo, a gente domina o campo intelectual, que é o ar, a gente domina nossas emoções, que é a água. E aí a gente é capaz de, por meio disso,
recuperar a princesa, ou seja, a nossa vida em potencial, que estava lá raptada pelo medo, e encontra um tesouro, que nada mais é do que a nossa própria autenticidade, a nossa própria verdade. E agora passa a viver como reino, um novo reino, vivendo com a nossa vida em potencial, fazendo com que o reino da nossa vida seja próspero. Então, o dragão ele representa isso, ele representa o medo a ser enfrentado. Todos nós temos diversos dragões a serem enfrentados, não é apenas um, diversos. Deixa eu pegar o seu exemplo para ficar claro aqui. Por favor. Você disse que você tem uma vontade, um sonho de ter um grande canal no YouTube, mas que, de certa forma, isso te traz um medo de você ficar grande demais e você perder um pouco a paz que você tem hoje, que é o anonimato, que a gente sabe, né? A fama tem o lado negativo, que é a própria fama, é todo mundo te conhecer ali. Aí você falou a questão da lente. Só que, se você olhar para esse dragão com uma lente de nossa, mas eu não vou mais conseguir sair na rua, eu posso, sei lá, tipo assim, olhar com uma lente dos pontos negativos que a fama vai te trazer. Isso aí vai te dificultar de enfrentar esse dragão. O que você está sugerindo é que o primeiro passo é você olhar com outra lente, você começar a olhar diferente para isso? O primeiro passo é você olhar pro tesouro que o dragão guarda, não pro dragão. Ah, perfeito. Entendeu? Olha, tem um dragão na sua frente, mas faz assim só um pouquinho. Sabe? Tipo, dá uma olhadinha de lado, o que tem ali atrás? Tem um tesouro. Então o dragão ele deixa de ser tão grande porque existe um grande tesouro por trás dele. Então vale a pena enfrentar. Mas sim, o que eu tô sugerindo é olhar com essas lentes. Outro ponto também é que, bom, tem um pouco de ego aí, né? No meu caso específico, vou ser grandão, vou atingir. Vai nada, vai ser médio, então tá tudo bem. Mas sim. O meu ego tem artimanhas o meu inconsciente tem artimanhas pra me dissuadir a não fazer aquilo que eu quero fazer. E aí um dos anéis que eu uso é justamente pra me lembrar, que é esse aqui com a pedra vermelha. Que representa o processo da rubedo na alquimia, que é entregar pro mundo a pedra filosofal capaz de transformar chumbo em ouro. Enfim, que simbolicamente representa você vivendo de acordo com a tua potência capaz de transformar o mundo. Transformar chumbo em ouro tem a ver com o fato de você... A pedra filosofal tem a ver com o fato de você olhar pra dentro de ti, reconhecer e se purificar, né? Reconhecer o que você quer e agir de acordo com aquilo que você quer, para que por meio disso você possa tocar outras pessoas, por meio do exemplo, e elas também comecem a olhar para dentro e pensar o que eu posso ser. Entende? Então talvez seja isso que eu tenho que fazer. Aí esse anel me lembra disso. E agora eu tenho começado, tá indo bem. Cara, isso é tão forte isso que você tá falando, porque é o seguinte... Ao enfrentar o seu dragão, você não só muda a sua vida, você muda a vida de todas as pessoas que te conhecem, porque você vira um exemplo. As pessoas começam a se inspirar e falar, mas se o Vinícius conseguiu, se ele enfrentou, se ele tá tendo sucesso, por que eu não posso? Sabe? Total. Isso, e tipo, olha só, por um lado você poderia ter ficado num certo pensamento ali, não vou fazer porque... pensar 300 mil formas de que não valeria a pena enfrentar aquele dragão, você ia sair perdendo, todas as pessoas à sua volta iam sair perdendo. Por isso que entra naquela questão de que não fazer que é um ato egoísta. Total. Porque todo mundo sai perdendo. Total, você também, né, cara? Querendo ou não, ao iniciar esse podcast aqui, aposto que tá tendo um grande nervosismo aí da sua parte e tudo mais, lógico. E você tá enfrentando um monte de coisas aí, mas se a gente parar pra pensar nas pessoas que talvez possam ouvir isso e serem transformadas, cara, se você não tivesse feito, talvez... alguma vida aí pudesse até ser perdida, né? E o pessoal não sabe, mas a missão que foi chegar nisso aqui, porque perdi voo, dormi no aeroporto. E tem um trem interessante, a gente já conversou sobre isso, que é assim, aí eu já vou entrar numa coisa mais espiritualista da coisa. A vida, ela te testa pra ver se você quer mesmo enfrentar aquele dragão. Quando você decide, vou fazer... esquece achando que vai ser bonitinho, linear. Começa a aparecer um monte de problema e a vida te testando. Deixa eu ver se você quer mesmo. Aí, e tipo assim, E é legal quando você entende isso, você percebe as coisas acontecendo, você fala assim, eu quero mesmo e vou enfrentar. E dei um jeito de arrumar outro voo, tô aqui, dormi assim, pouco ou nada sentado, mas tô aqui, tô fazendo podcast, o objetivo tá sendo cumprido. Com nervosismo ou não, eu tô entregando o objetivo, tô enfrentando esse dragão aqui, porque eu sei que essa conversa aqui não é só legal pra mim, porque eu adoro conversar de escocês, mas pode ajudar muita gente. E se ajudar uma pessoa, pô, já vale, de verdade mesmo. Então, Total, e a vida ela sempre vai testar a tua vontade.
Sempre vai. No começo, talvez ela até abra ali. Olha, tá parecendo fácil. Tá sendo... foi de boa. Nossa, ele aceitou fazer o podcast, bem de boa. Mas aí depois começa, alguns testes, o avião atrasa, algum problema que surge, um cancelamento, algo do tipo, que vai testar realmente se você tá querendo aquilo ou não, ou vai dar uma desculpa. Puta, não era pra ser. Não era pra ser. Essa é a melhor desculpa que a gente pode dar. Não era pra ser. Não era pra ser. Não era pra ser. Será que não era pra ser ou você que não fez? Você que não fez ser? Ou você que não colocou a energia necessária, a intenção necessária, a vontade necessária. Até então a gente falou do poder das simbologias, como que os símbolos te ajudam a se manter firme na sua tomada de decisão e seguir em frente. A gente falou... Me ajuda a lembrar. Das histórias que a gente conta, a gente falou do inconsciente, a gente falou, falou de tudo já, velho. Não, exato, a gente tá... Meu ponto é o seguinte, a gente falou da questão da simbologia, a gente falou de se conhecer e se tornar quem você é, né? Enfrentar, e pessoas vão sair da sua vida, pessoas vão se aproximar, outras pessoas vão te criticar, e faz parte. A gente tá falando aqui agora de você identificar quais são os dragões que você tem e principalmente olhar para o tesouro que esses dragões estão guardando, olhar numa perspectiva de tipo mais positiva, mais otimista, enxergar o potencial de vida que tem por trás ali. Eu quero que você explique pro pessoal como que funciona a jornada do herói, porque a jornada do herói são 12 passos, né? Em que o herói ele tá vivendo ali a vida dele, no mundinho dele, o mundo comum, e ele vai passando por cada um desses momentos, assim, até ele chegar no último passo em que ele sai transformado, ele sai uma nova pessoa, e eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo aqui tem sonhos, tem vontades, quer manifestar seus desejos, quer ter uma vida melhor. Então, como que essa metodologia, que você pegou a jornada do herói, mas você aplicou ela dentro do contexto terapêutico. Como que isso funciona para a audiência entender, beleza, entendi que eu tenho que enfrentar meu dragão, que simbologia é importante, que eu tenho que me tornar quem eu quero ser. Como que essa pessoa pode usar a sua metodologia para alcançar esse objetivo? Antes de tudo, a metodologia ela é baseada na mudança de percepção do sujeito, né? Então, como ele se percebe. Então, aí a gente entra em narrativa. Quando a gente olha para as mitologias, todos os mitos, todas as histórias, elas começam naquilo que é conhecido. Então, seria o ambiente inicial do herói. Se a gente parar para pensar, o que é o mundo conhecido? O mundo conhecido nada mais é do que tudo que a gente conhece. É toda a nossa história, até aqui. Então, o conhecido é a cidade que você mora, o que você já estudou, o que você já fez da vida, os traumas que você talvez carregue contigo. Nesse mundo conhecido, surge em algum momento dentro de você um tipo de chamado. O que é o chamado? Chamado é uma vontade ou uma percepção de que, a vida pode ser mais. Eu sei que tem alguma coisa que eu tenho que fazer e eu não estou fazendo. Ou o chamado pode ser realmente algo que aconteça, que te coloque para ação. O chamado pode ser uma escolha que você faz, aquilo que você quer dedicar à tua vida. Junto com o chamado, vem a recusa ao chamado. A recusa ao chamado nada mais é do que a gente não se achando capaz de viver a vida que a gente sabe que pode viver. E aí, geralmente, o pessoal fica travado nessa última etapa aí, que é a recusa. Aí volta pro mundo conhecido e fica vivendo a vida inteira. Mas, melhor não. Vive a vida inteira em recusa, pensando em como poderia ter sido se tivesse agido. Né? E aí, geralmente, as pessoas vão desenvolvendo um tipo de vazio existencial, vão canalizando a inveja nas outras. Ele teve sorte, ele conseguiu aquilo que teve sorte. Nossa, nada a ver. Né? Vai entrando pra esse lado que seria mais o inconsciente sombrio, assim, descrito por Jung, a sombra, né? A gente vai... Enfim. Mas existem algumas pessoas que aceitam esse chamado. E essas são... enfrentar o dragão. Isso não quer dizer muito. O simples fato de você aceitar enfrentar o dragão não quer dizer que você vai enfrentar de fato. Sim. E nem quer dizer que você vai vencer. Sim. Como é que você é capaz de vencer esse dragão? Fazendo a travessia. A travessia é uma outra etapa da jornada que eu desenvolvi, que é baseada na jornada do herói original ali, mas a original ela é muito subjetiva, fica difícil de aplicar, né, na clínica. Mas aí a travessia é o quê? A travessia é você se dispondo a passar pelos testes que a vida vai trazer. É quase como se fosse atravessar o deserto até chegar na caverna do dragão. Olha, esse dragão apareceu, esse problema apareceu. Vou enfrentar. Mas não é do dia pra noite. Você vai ter que se preparar no processo. Então você vai primeiro sair do seu conhecido. Como é que você vai agora começar a agir de uma forma diferente? E aí vão ter as tentações do deserto, né? E simbolicamente Jesus sendo testado, enfim. O deserto é um lugar árido, né? Você vai ter que cruzar sozinho até chegar num lugar para se preparar.
seria a caverna. Nessa preparação você vai começar, dependendo do que você quer, né? Fazer cursos, conhecer pessoas, ler livros, melhorar a si mesmo no processo, para daí então ter a oportunidade. A oportunidade nada mais é do que o problema na sua frente se manifestando e agora você, munido daquilo que você já aprendeu, enfrenta ele. Uhum. Então, o que pode ser o problema? O dragão. O dragão pode ser uma prova que você queira passar para se tornar juiz, ou sei lá. Pode ser uma discussão no relacionamento. Digamos, você gosta muito do teu relacionamento, namorada, e aí você começa o processo terapêutico porque vocês estão tendo muitas discussões. Uhum. E aí, dentro desse processo terapêutico, você vai aprendendo sobre linguagens do amor, ou sobre comunicação não violenta, ou sobre como respirar na hora de uma discussão. Sim. E aí a discussão acontece. Agora você pode ou responder como você respondia antes, ou dar uma respirada, perceber o que está acontecendo e enfrentar esse monstro que foi a discussão. A discussão se torna algo não mais destrutivo, mas sim algo construtivo. Porque você aprendeu as ferramentas necessárias para controlar a ti mesmo enquanto aquela ocasião acontecia. Então, muitas coisas aparentemente negativas são oportunidades, por isso que o nome da etapa é oportunidade, para que a gente coloque em prática o que a gente aprendeu. Uhum. Então, na verdade, o dragão sempre é uma oportunidade disfarçada. Entende? É a oportunidade disfarçada de conseguir o tesouro. Todo problema que existe na nossa vida nada mais é do que uma oportunidade disfarçada para que a gente coloque em prática aquilo que a gente aprendeu. Aquilo que a gente quer colocar em prática. Enfim, a partir do momento que a gente tem essa oportunidade, então, surge a consequência, que é outra etapa. A consequência nada mais é do que a consequência da preparação e de como você agiu quando a oportunidade ou o problema apareceu. Consequência é a colheita. A colheita pode ser positiva ou negativa. No fundo, não existe positivo nem negativo, né? Só existe o aprendizado que a coisa traz em si. Então a gente tem que colher o aprendizado daquela consequência. Ou você ganha ou você aprende, né? Ou você ganha ou você aprende. Quando você se dispõe a aprender, chega na última etapa, que é a integração. Integração é você integrando os aprendizados dessa tua jornada, trazendo ela para o conhecido. Aí para compartilhar com as pessoas que talvez não enfrentaram seus medos ainda. Sim. E aí o seu conhecido aumenta, vão vir outros chamados, etc e tal. O que é o chamado, pessoal? O chamado nada mais é do que... Você sobe de nível, né? Você vai subindo assim em espiral. É isso aí. É uma espiral, uma escada, não é um círculo. Uhum. Uma escada caracol vista de cima. E o que é o chamado? Geralmente o pessoal acha que o chamado é algo transcendente e tudo mais. Existe esse, né? Existe o chamado espiritual. Mas o chamado nada mais é do que a responsabilidade. É você assumir de fato responsavelmente aquilo que você quer e agir de acordo com aquilo. É você olhar pra sua vida, você olhar pros problemas e falar assim, cara, por que eu tô tendo os mesmos relacionamentos? Por que eu tô perdendo dinheiro da mesma forma? Por que meus negócios estão quebrando do mesmo jeito? É você ter uma autorresponsabilidade e entender que, primeiro, todo problema que você tem, de certa forma, você criou ele. De alguma forma. Você atraiu, foram pessoas que você conheceu, foram decisões que você tomou, aquilo ali entrou pra sua vida. E você ter a humildade de reconhecer, tá, eu trouxe esse problema pra cá, eu tô repetindo padrões ali, que eu tô errando do mesmo jeito, tô trazendo os mesmos problemas. O que eu tô fazendo? Primeiro, identificar, né? Ter essa autoconsciência pra identificar o que você tá fazendo de errado. E depois, a coragem de fazer diferente. Porque se você tá fazendo errado sempre, já é confortável, é um mundo comum, você já tá acostumado a viver assim. Mudar, às vezes, é doloroso, porque você vai ter que, às vezes, estudar, você vai ter que, às vezes, mudar de ciclo de amizades, você vai ter que fazer diferente. Mudar pra melhor é doloroso. Mudar pra pior, é fácil. Bom pra cacete, facinho. É verdade. Mudar pra melhor requer sacrifícios. Inclusive, sacrifício é interessante, que sacrifício significa sacro ofício, que é o trabalho sagrado. Então, para que você se torne a tua melhor versão, digamos assim, para que você se torne teu eu em potencial, aquele ser que você sabe que pode ser, vai ser necessário que você sacrifique a ti mesmo, no agora. Sacrifique a tua percepção de vida atual para uma percepção um pouquinho mais maior, igual dizia meu avô. Uhum. Sacrifique as tuas desculpas, né? Tipo, sacrifique a tua procrastinação, sacrifique alguns amigos, não é pra pegar o amigo na facada, porra. Mas sacrifique algumas amizades ali que você percebe que te mantém aprisionado em hábitos negativos. Sim. Sacrifique, às vezes, as 4, 5 horas que você passa jogando videogame pra estudar, pra passar num concurso. Vai ser necessário sacrificar alguma coisa. Nas mitologias sempre tem um sacrifício também. Cara, que legal. Odin sacrifica um dos seus olhos pra obter conhecimento, né? Às vezes a gente precisa sacrificar a forma antiga de ver o mundo
pra conseguir enxergar com um outro tipo de olhar. Isso também é interessante. Cara, total. Até aproveitando aqui que... Não, o assunto assim, a gente vai puxando, o trem vai ficando grande. Vinícius, Porra. esse aqui é um presente pra você. Pô, que massa, Da cara. Aura. Que embalagem bonita, velho. Gostou? Seu Coxinha é bom. designer nosso desenvolveu. Aí dentro tem Bonito, dois parece presentes. duas asas aqui, uma flor também. Tá louco. Tem uma pulseira do Sete Nós. Posso abrir, cara? Claro, por favor. Massa. Abre e vê o que você acha. Vamos por partes que a gente já fala deles. Porque linka bem no que você falou, ó. Oh, da hora. Ó, esse aqui. Esse. O aromatizador. Aromatizador contra inveja. Aromatizador contra inveja que a gente desenvolveu na Aura. A gente criou. Passar em minha. Cara, por que isso é interessante? Porque Chegar invejoso e fazer. É melhor do que. Melhor que spray de pimenta. pô, Tô brincando. ao longo do processo, você deve ter visto gente invejosa vendo você crescendo no YouTube, nas redes sociais, tendo sucesso no caminho que você trilhou. Eu vejo isso direto na minha vida também. E isso é uma coisa que o pessoal, os nossos clientes reclamavam muito também. Inveja no trabalho, inveja dentro de casa. E normalmente a inveja, ela vem de quem é mais próximo. Uhum. É às vezes um familiar, é uma irmã, que tá travada, que não tá com essa coragem de enfrentar o dragão. Você tá enfrentando, você tá caminhando, as coisas estão acontecendo pra você e a pessoa não tá saindo do lugar. Ela tá parada no tempo e tá vendo você avançar. Aí o que acontece? Não é nem culpa dela, é coisa humana mesmo. Total. Aí ela vai, inveja, e a gente sabe que inveja é o quê? É uma energia negativa, que querendo ou não vai te impactar, que a gente vive num mundo energético, Total. então vai atrasar a sua vida. Aí a gente desenvolveu esse aromatizador contra a inveja, com lavanda, com lírio, pra você... Pode passar na pele. Nossa, muito bom o cheiro, cara. Tem creme, pode passar na casa, cortina, e é legal porque ambiente de trabalho. A gente tem até um menorzinho, depois eu te dou também, que ele é bom pra bolsa, pra Massa, levar. cara. Porque é isso, aquele lugar ali que você sabe que vai ter uma inveja, você já... E sem contar que é cheiroso pra caramba, né? Pô, O muito povo não tá sentindo o cheiro, mas é o mesmo cheiro que a gente usa nos produtos, nas caixinhas. A gente manda também, porque é mais uma forma, né, da gente energizar e limpar os produtos que a gente manda. Que massa, cara. Então, esse é um deles, né? A gente tem ali também o difusor ali, que é a versão... É o mesmo produto, só que a versão em difusor. Pra pegar aí pra mostrar pro pessoal. Você está vendo aqui? Está aparecendo aqui o difusor. Que massa. E a pulseira que a gente falou tanto. Olha, o ritual começa aqui. Pulseira O que Sete você Nós. escolhe carregar, escolhe você também. Que massa, cara. Que é isso, assim. Um amuleto energético criado com intenção, ritualizado pra proteger, conectar e despertar. Sensacional. Que é isso, a gente já manda esse manual que é pra pessoa, quando ela receber a peça, pra que ela coloque a intenção dela ainda. Total. Respirar e se sentir presente, perfeito. Declarar sua intenção. Interessante porque é declarar sua intenção, né? E tudo que a gente falou agora há pouco. Tipo, é você carregando de intenção aquele símbolo que você vai utilizar para que ele te carregue de intenção também. E pode falar mesmo, é declarar. É bem O verbo criador. o verbo criar. Como que Deus criou o mundo? Sempre através do verbo. Da o intenção. verbo, a palavra. Foi. Palavra. Então, é isso. E a pulseira é um presente nosso pra você. Pô, mais legal. um amuleto aí pra você levar na sua vida. Mas tá faltando um aqui no braço direito. Isso é interessante, é o seguinte. Vermelho é uma das minhas cores preferidas. Cara. É? Depois eu até conto por quê. O legal dessa pulseira é você usar no braço esquerdo. No Por quê? esquerdo, tá. Porque é o lado receptor. Tá. E fica bom, com relógio fica bom também. Que massa. Aí, pra abrir ela Só aqui, só puxar. só puxar tipo assim. Isso, exatamente. Sempre tenho medo de estragar as coisas, mas já vi que é forte, não vai. Não, pô, Massa. isso aí. Pode ir tranquilo. Fio vermelho do destino. Vermelho representa também a consciência. O próprio sangue que escorre nas nossas veias e... Olha que bonita, cara. Cara, querendo ou não, porque assim, a gente tá falando de simbologia. Arrobedo.
Essa pulseira ela é cheia de simbologia, né? São 7 nós, cada um dos nós representando uma área da sua vida. É uma pulseira vermelha, que amuletos vermelhos são amuletos de proteção. Enfim, Pô, é massa isso. demais, cara. Presente nosso aí. Pô, muito obrigado. Prazerzão, obrigado. Vou usar com certeza. Ah, que bom. Mas eu vou ativar ela antes. Não, exato. Aí você faz Vou ativar. seu ritual, ver, você coloca a sua intenção. Pra ver o estilo aqui, mas vou ativar ela com a minha atenção e intenção. Pô, magnífico. E a pedra, Exato. cara, legal também. Cara, e cristal? A gente sempre gosta de dar um cristal de brinde, porque o cristal é uma outra coisa também. Esse cristal, pra ele ter se formar, né, foram milhares de anos. É um processo, literalmente, de milhares de anos. Ao longo desses anos, o cristal está absorvendo muitas energias da Terra mesmo, durante a formação dele e tal. E por isso, cristais são grandes fontes de energia. Então, se você colocar a sua intenção no cristal também, ele também se torna um amuleto que emana energia. E é todo o conceito da marca, né? Total. Que assim, a gente acredita que todos os objetos, eles transmitem energia, a sua energia, ela conversa com a energia dos objetos, então a gente criou uma marca para que você consiga se vestir esteticamente, né, dentro da moda, com objetos que vão elevar a sua energia, que vão te trazer proteção, prosperidade, vão te trazer as intenções que você quer e te proteger, né, das energias negativas, de inveja e de coisas que vão te atrasar. Pô, sensacional. Dentro da filosofia, tem uma abordagem na filosofia chamada fenomenologia, do Heidegger. Eu gosto muito, Heidegger e Edmund Husserl. Eles falam que o mundo se apresenta como fenômeno, que a gente não capta o real. Tipo, isso aqui não é só uma pedra, não é só cristal. Uhum. Tudo aquilo que a gente capta do real se apresenta pra gente como fenômeno, ou seja, algo a ser interpretado. Então, é interessante que quando a gente interpreta isso, quando a gente percebe isso, se a gente tem a intenção ali colocada, abre na gente aquele campo de percepção que faz com que a gente haja. Isso é muito interessante. Então, que legal, cara. Que massa. Com certeza isso aqui é... Cara, que bom. Eu fico feliz que você gostou. Vou guardar certinho. Nós estamos caminhando pro final. Eu queria que você... Já? Contar... Infelizmente. Mas assim, não vai faltar oportunidade. Com certeza. Você é sempre bem-vindo aqui. Cara, eu já te conheço há vários anos e é sempre um prazer conversar com você. Eu queria que você passasse para a nossa audiência como que o pessoal te encontra, suas redes sociais, para que o pessoal acompanhe mais seu conteúdo. Bom, eu geralmente produzo mais conteúdo no Instagram, que é Vinícius Lorenzetti _. Eu sempre esqueço de falar do underline, agora lembrei. É Vinícius Lorenzetti _. Lá a gente fala sobre a vida no geral, cara. Sobre a vida, sobre como viver uma vida autêntica, uma vida realmente tua. Também, se quiser iniciar processo terapêutico ou entrar na nossa mentoria. A mentoria, ela é em grupo, então a gente também fala sobre esses assuntos que a gente abordou aqui. Eu mostro na prática, numa mandala que eu desenvolvi, que é o mapa da vida autêntica. E também, se você for profissional e quiser entender como utilizar essa teoria na sua prática clínica, também pode entrar em contato lá, que em breve a gente vai lançar uma turma de formação para terapeutas simbólico-narrativos. Que massa, para levar essa metodologia sua para esses terapeutas também. Exato. Para que eles também apliquem. Que legal. Formar a gente. Que massa. Tudo isso vai estar na descrição do vídeo, tá? Aqui embaixo, então vocês vão conseguir ter acesso. E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro podcast aqui do Frequência Áurea. Espero que vocês tenham gostado. Vai ser um prazer ouvir o que vocês acharam. Comenta aqui o que achou de bom, o que achou de ruim. Até porque o objetivo aqui é criar esse conteúdo para vocês. Então, eu entendendo o que vocês estão achando, sem dúvida, para os próximos, eu vou conseguir trabalhar e melhorar dentro do feedback que vocês derem. Então, se inscreve aqui também para você receber os próximos conteúdos. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. Precisando, conte conosco, aqui com a Áurea e com o podcast Frequência Áurea. Mas é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus.